Olá, tudo bem a todos? O meu nome é Viviane Xavier da Silva Carvalho, sou professora de História e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a Grécia Antiga. Estudantes, o que eu quero pontuar com vocês? Trabalhando ali sobre a aula anterior, nós vamos trabalhar então sobre a Grécia Antiga, especificamente sobre as cidades-estados, né? Lembram que eu trabalhei com vocês na aula anterior sobre Atenas? Então, e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Esparta. Isso é muito importante. Só para relembrar um pouquinho, nós trabalhamos ali sobre a política da cidade de Atenas, né? A forma de organização política que seria ali uma forma de democracia. Quem lembra ali que eu trabalhei, que eu falei qual o significado da palavra democracia? Vocês lembram? Demo vem de coisa, cracia, povo, democracia, coisa do povo. Lembram, pessoal? Então, muito bem. A aula de hoje nós vamos trabalhar ali sobre a cidade de Esparta, né? Então, os objetivos da aula de hoje é reconhecer a especificidade de Esparta, que possibilita a criação de uma sociedade militarizada, né, que é bem diferente ali da cidade de Atenas, que era democracia. Identificar a educação sobre os valores guerreiros da sociedade espartana e apontar as principais características da política em Esparta. Então, o objetivo da aula são esses, né? Muito bem. Aí nós vamos ver aqui sobre a retomada, né? Sobre a cidade de Atenas, que eu trabalhei com vocês, a origem e a localização de Atenas que nós estudamos na aula anterior. Na política, o berço da democracia, que eu acabei de falar com vocês sobre o significado da palavra da democracia, e ali sobre as cidades de Acrópole e Ágora, né? Agora, nós vamos estudar nessa aula a origem da cidade de Esparta, a educação espartana, militarização, a política espartana, a forma de organização política deles, e a sociedade espartana ali em si, o modo de viver dessa sociedade. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui essa imagem. O que lembra vocês, estudantes? É um soldado. Olha só que bela figura, né? Bela imagem. É uma figura de imagem de um soldado que lá na cidade de Esparta, se vocês forem hoje, no dias de hoje, vocês vão ver várias estátuas ali de soldados, grandes guerreiros, né? Esse é o símbolo ali da cidade de Esparta, isso é importante vocês saberem. Aí a gente vai ter a origem da cidade de Esparta, né, que era muito diferente ali de Atenas, para começar na localização, né? Ela estava situada entre as altas montanhas e não tinha saída para o mar. Então, até mesmo por isso, eles dificultavam ali para fazer o seu plantio, porque as terras, elas não eram férteis, né? A cidade ela foi fundada pelos dórios. Vocês lembram que eu comentei com vocês nas aulas anteriores? Então, desde o começo da sua história ali, parecia um acampamento militar desse povo espartano, né? Isso é muito importante. Como a cidade de Esparta, ali no sentido, ela falta as terras férteis, né? Os espartanos conquistaram e dominaram os seus vizinhos, né? Os chamados messênios, né? Aí, segundo o historiador Heródoto, vocês lembram que o lema deles lá, diante de qualquer número de inimigos, seu lema era vencer ou morrer. Quer dizer, eles iam em uma batalha para vencer ou morrer. Isso é muito importante, estudantes, vocês entenderem isso, porque como se diz, né? Eu sou treinada ali para vencer uma batalha e morrer pelo meu povo. Olha o tamanho ali da responsabilidade desses soldados, dessa civilização. Isso é bem importante vocês entenderem. A educação, então, desde o nascimento da criança espartana ali, ela já era julgada com um olhar de valores de guerreiro, né? Até os 7 anos de idade, a criança permanecia com a mãe, onde aprendia o básico ali, a ler, a escrever. Aí depois, nesse período, o pai também fazia uma iniciação no combate doméstico. Aí logo após, eles iam para as escolas militarizadas ali para fazer o seu treinamento. Olha só que importante, pessoal. Para eles fazerem o treinamento deles, vocês têm que entender que eles passavam resistência, né? Eles colocavam ali aqueles povos nas florestas ali,
muitas vezes sem roupa, passando frio, chuva, para ter resistência, e muitas vezes eles ficavam dias sem comer ali, né? Então eles falam assim que muitas vezes essas pessoas, essa civilização, elas têm muito resistência ali do seu povo, né? Como eu falei para vocês, até os 7 anos de idade a criança era levada ao algogê, né, que é o campo ali de treinamento do Estado espartano, e lá seria treinada até os 17 anos com armas, lutas e valores, né? Aqui aparece para vocês uma imagem das ruínas da cidade de Esparta, né? Aqui essas ruínas aqui eram onde que eles faziam os treinamentos deles, né? Isso é importante. Então constantemente eles ficavam testados ali, né? Ficava sem comida, que nem eu pontuei para vocês. Imagina só, pessoal, vou dar um exemplo. Hoje você conseguiria ficar aí um dia sem comer? Me respondam, alunos. Então, eu acho que não, né? Eu particularmente não consigo, imagine só vocês, né? Criança, e eles lá não. Essa civilização de espartana, eles conseguiriam ficar ali dias sem comer. Inclusive criança, na idade de vocês aí, estudantes. Isso é bem interessante, né? Eles tinham alta resistência aí do corpo, né? E aí, até aos 17 anos, eles faziam um ritmo de passagem ali que tornavam-se guerreiros. Aí, até os 30, né? Quando se tornavam cidadãos, depois dos 30, eles tinham todo um ritual ali para receber o cerimonial de ser um grande guerreiro que lutou ali em várias batalhas, né? E como eu pontuei para vocês, então o que é importante vocês saberem dessa civilização? Essa civilização, ela é bem diferente lá de Atenas, né? E em termos da sociedade, ela era criada assim. Então, tanto a mãe, o pai, o filho, ele era criado ali para lutar nas batalhas, pessoal. E olha, tem um detalhe: a mulher, quando ela era ali vista pela sociedade, ela era vista para ali gerar filhos sadios. O que é filhos sadios? Por quê? Porque teriam que ser grandes guerreiros, né? Então quer dizer, se uma mulher ficasse doente aqui nessa sociedade espartana, para eles não tinha valor. Olha só, né? Isso aí hoje, por exemplo, quando uma pessoa fica doente, uma mulher fica doente, tem todo aquele cuidado e tudo. Lá não, lá já tinha um olhar de desprezo, né? Eles não davam valor para as mulheres que eram doentes, elas tinham que ser sadias para gerarem filhos sadios para ir para as guerras, né? E então, fazendo um contexto geral de tudo, vocês têm que entender então sobre essa civilização espartana ali, que ela era militarizada. Vamos fazer então uma atividade sobre o contexto que nós estudamos hoje e mais alguma atividade sobre Atenas, né, da aula anterior. Vocês vão fazer o quê? Vão acessar o Google Classroom, vai lá, eu coloquei o link para vocês do Kahoot, vocês vão acessar, tem um quiz lá, vocês respondem para mim 10 perguntinhas e depois a professora passa corrigindo e dando uma nota para vocês dessa atividade, tá bom? E de momento a aula hoje foi isso, vocês conheceram um pouco sobre essa civilização espartana, né? Estudamos sobre ali a especificidade da formação militar da polis de Esparta, a educação espartana, que era baseada em valores de guerreiro, e o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia, né? Para pontuar aqui, o que significa uma oligarquia? Governo de poucos, né? Então é bem diferente lá da democracia de Atenas. Isso é bom vocês entenderem. Então a aula de hoje foi isso, a gente conhecemos um pouco aí dessa sociedade espartana. Eu vou deixar aqui o meu muito obrigado para vocês e nós vemos na próxima aula. Muito obrigada.